Bom dia, galerinha, tudo bem? A gente vai começar hoje mais uma aula de artes. Nós estamos falando sobre dança, né? Nas últimas aulas nós falamos sobre isso, né? A gente está no capítulo Volta ao Mundo pela Dança. Então, nós falamos dos motivos que levam uma pessoa a dançar. A gente falou do samba, né? Da história do samba, dos diferentes tipos de samba, né? Vocês assistiram um videozinho que conta um pouco dessa história aqui no Brasil. A gente falou que na pré-história já tinha dança, as pessoas dançavam por alguns motivos, né? Principalmente rituais sagrados. A gente falou da dança no Antigo Egito. A gente falou da dança na Grécia. Também durante o Império Romano, também na Idade Média. Opa, cadê? E por último, nós fizemos um exercício de relaxamento, né? Então agora a gente vai falar das danças das nações. Os países, eles podem ser conhecidos mundialmente por causa das suas danças típicas, né? Todo país tem sua dança típica. A diversidade de formas de dança e a riqueza cultural mundial é muito extensa. É muita coisa, muitas coisas muito diferentes. E a gente vai ver agora algumas manifestações de dança em diferentes lugares, em alguns lugares do mundo. Obviamente, a gente não está falando de todos, a gente tem muito mais que isso, tá? Existem muitos tipos de dança. De muitos lugares diferentes. Mas a gente vai falar de alguns. Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai falar do sapateado, né? É uma dança muito apreciada nos Estados Unidos, desde a época lá da Revolução Industrial, quando os operários usavam tamancos para isolar a umidade que subia do solo, que subia do chão, né? E no tempo livre deles, eles se reuniam na rua para ver quem fazia o maior e o mais variado número de sons com os pés. Um fenômeno recente que remete ao sapateado é a dança de rua, né? O footwork, que é uma dança típica de Chicago, e ela é dançada ao som de uma mescla de hip hop e house music. A gente vai ver agora, então, uma representação de sapateado, né? Vou botar um vídeo para vocês verem. Eles estão dançando com a música de La Casa de Papel, né? E esse é o sapateado. Eles fazem esses sons com o sapato enquanto eles dançam. E aqui a gente vai colocar um vídeo para vocês verem também do footwork, que eu falei que é bem apreciado em Chicago. Ele tá fazendo meio que um tutorial, né? Por isso que tá mais lento. Que é a dança de rua, né? Beleza? Já deu pra gente ter uma ideia. Então, vamos seguir. Agora a gente vai falar da salsa, que é um ritmo bem rápido, com movimentos de perna e de quadril, sempre de baixo para cima. Essa dança é típica de Cuba, mais especificamente, né, de Havana, e é uma mescla de ritmos cubanos, do mambo e da rumba. Vou colocar pra gente ver também, então. Esqueci de falar pra vocês, se vocês quiserem acompanhar direitinho o mapinha, né, na apostila de vocês, a página 50 tem. Eu recortei pra caber aqui no slide, né, que não cabia a página inteira. Mas vocês podem ir acompanhando pela apostila de vocês direitinho, pra ver direitinho as regiões e tal. A cumbia é uma dança típica da Colômbia. Ela teve sua origem, né, na costa atlântica e ela mescla características das danças espanholas, que a gente pode perceber nos trajes que eles usam, e também das danças africanas, nos movimentos galantes, das indígenas nos usos de instrumentos musicais, como as maracas. Então vamos ver a cúmbia, como que é.
dança típica colombiana. E o tango, ele surgiu em Buenos Aires, né? E se tornou um símbolo da Argentina. Eu já fui na Argentina e vi um tango bem legal lá, é bem bonito. E às vezes tem tango acontecendo na rua, assim, é bem típico. É bem comum encontrar isso por lá. É uma dança que possui um aspecto bem melancólico e movimentos sensuais que exigem habilidade dos dançarinos. E tem alguns passos que são característicos, como o gancho, onde o casal ele levanta as pernas, né, e engancham elas, e o ocho, que significa oito em português. Ocho, no qual o dançarino faz o desenho de um oito com as pernas. Gente, eu não entendo muito de tango, tá? Desculpa se eu tô me enrolando aqui. Vamos assistir um tango, então. Vou colocar pra vocês. Isso é bem bonito. Dessas danças que a gente tá vendo, é uma das que eu mais gosto. Deixa eu achar aqui onde que eu botei o tango. Aqui. Queria ver se a gente consegue ver os movimentos que eu falei ali, no enganchar da perna. Ó. Espirrei, galera, foi mal. O flamenco é uma dança de origem cigana e moura, com influência árabe e judaica, típica da região da Andaluzia, na Espanha. Ele se caracteriza pela dramaticidade, pelos movimentos de braços, punhos e pelo sapateado. É dançado tanto por homens quanto por mulheres. E por homens e mulheres juntos. Vou colocar aqui pra vocês assistirem. Tá vendo sapateado ali, ó? Envolve o sapateado. É bonita essa dança também. Dança espanhola. Vamos ver se aparece ela dançando com... Vou pular um pouquinho. Ó, todo mundo sapateando. Que legal. Agora a gente vai ver um vídeo do Hopak, que é uma dança de origem ucraniana. Agora vão aparecer umas danças que a gente vão ser um pouco mais estranhas, porque antes a gente estava falando dos Estados Unidos, né? A gente estava falando aqui da Colômbia, da Argentina, a gente desceu para América Latina. Então, são coisas que são mais próximas da gente. Agora a gente vai ver umas danças que vão parecer um pouco mais estranhas, mas é bem interessante a gente conhecer também. Como o Hopak, né? Que eu falei que é ucraniana. Ela surgiu lá no século XVI e é dançada até os dias de hoje por grupos folclóricos ucranianos. É uma dança rápida, com muitas acrobacias, e as mulheres dançam com passos mais graciosos, palmas e giros, e os homens eles fazem esses passos mais acrobáticos. Olha só que diferente que é das outras danças que a gente estava vendo, que são mais ali latinas, né, mais próximas da nossa cultura. Olha o Hopak. Os homens fazendo mais acrobacias do que as mulheres, né? Ó.
Deixa eu colocar um outro pra gente ver se esse não tá tão legal. Eu tinha escolhido um mais novo, porque a qualidade do vídeo é melhor. Mas eu vou botar um mais antigo mesmo, com mais visualizações. Aqui, ó. Esse aqui eu tinha visto antes, as acrobacias são mais legais. Olha que louco. Tá bom, né, gente? Deu pra entender já o que é o Roupac. Vamos pro próximo. A dança do ventre, essa vocês já devem ter ouvido falar, né? Ela se originou lá no Egito Antigo, há mais de 5.000 anos antes do nascimento de Cristo. Tem registros dessa dança na Babilônia, na Pérsia, na Grécia. E com a invasão moura, ela se espalhou pelo mundo e ganhou características diferentes conforme o local, né? Até ela se tornar o que a gente conhece hoje. Tem os movimentos ondulatórios do abdômen, né? E quadril que imitam as contrações do parto. Então vamos ver uma dança do ventre. Ó, uma dança do ventre, então os movimentos ondulatórios que eu falei, ó. Tanto das mãos, e ela vai fazer isso com o abdômen também. Deu pra gente ter uma noção, né? Então vamos lá, vamos seguir. O Adumu é uma dança do povo seminômade de Maasai, da África Oriental. Onde atualmente é o norte da... Esse povo atualmente habita o norte da Tanzânia e o sul do Quênia. Essa dança faz parte de um ritual de passagem para a vida adulta, em que os jovens eles demonstram sua força pulando mais alto que eles conseguem, sem que os calcanhares toquem no chão. E eles usam vestimentas vermelhas e colares e miçangas. Bem diferente do que a gente conhece também, né? Vamos assistir então. As roupas vermelhas, né, os colares e miçangas que eles estão usando ali. E eles estão tentando pular o mais alto que eles conseguem, ó. Uma dança de passagem. Muito diferente, legal. O Odissi é uma dança característica do leste da Índia e ela representa a harmonia entre os opostos, com fluidez dos movimentos, e ela pode acontecer de duas formas. A Nrita, que é marcada pelos movimentos, e a Nritya, gente, não sei nem falar isso, é muito diferente, em que as expressões faciais e os movimentos eles têm significados específicos. Então vamos assistir. Então, ó, essa aqui é a dança que é mais marcada pelo movimento, né? Pelos movimentos do corpo, né? E a outra que a gente vai ver também é marcada pelas expressões faciais. Então, movimentos bem fluidos. Uma dança indiana. É o Odissi o nome da dança, né? Mas ela pode ser o Nrita ou o Nritya. Essa aqui é a Nritya, né, que eu falei. Tem as expressões faciais também. Deu pra gente ter uma noção, né? Vamos seguir. Vamos ver qual é a próxima. O Aka é uma dança do povo Maori da Nova Zelândia, que demonstra o orgulho e a força da tribo. Ele é usado para dar boas-vindas aos visitantes e intimidar os inimigos. É uma dança masculina, mas em rituais, como casamentos, ela também pode ser dançada por mulheres. E os movimentos são fortes, com pisadas, tapas pelo corpo e expressões faciais exageradas. Ela se tornou muito conhecida mundialmente por ser dançada pelos All Blacks, a seleção de rugby da Nova Zelândia.
antes das partidas. Vou ver se eu acho um vídeo desse pra mostrar pra vocês. Peraí. A seleção de rugby da Nova Zelândia, né? Os All Blacks dançando. Que massa. Ah, sim, eles sempre fazem sons de Nova Zelândia, né? Que massa isso. Que intimidador, né, pro outro time. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho isso muito legal. Olha a cara do outro time. Olha a cara desse mano aqui. Meu Deus. Então, gente, como a gente pôde ver nesse vídeo, né, essa dança do povo maori, que eu falei ali ainda há pouco, ela é usada para demonstrar orgulho e força da tribo, o que eles estão fazendo aqui. E ela também era usada para dar boas-vindas aos visitantes, que não é o caso do que tá rolando, ou para intimidar os inimigos, que é o que eles estavam fazendo ali com outro time, né? E foi realmente bem intimidador. Eles mandaram super bem. Agora eu vou colocar o Haka de novo, né? Que também é da dança de guerra dos Maori. Mesma coisa que aquele time de rugby estava jogando. Mas eu vou colocar uma dança na versão mais tradicional para vocês terem uma ideia de como era. É um pouco menos intimidante essa. Porque não são os jogadores fortão de rugby. Deu pra gente ter uma ideia, né? E a gente finalizou essa parte, né, de ver um pouquinho das danças das outras culturas. E a gente vai falar um pouquinho das matrizes culturais brasileiras agora, né? Quais são as matrizes que deram origem ao que a gente tem aqui hoje de cultural. O Brasil ele tem uma grande diversidade cultural por causa da sua formação histórica. E as nossas principais matrizes culturais são as indígenas, né? São africanas e europeias. As escavações arqueológicas, elas indicam que haviam aqui no Brasil povoamentos indígenas ao longo de todo o território do Brasil, desde 16.000 a.C., muito tempo atrás. E esses grupos apresentavam diferentes organizações sociais. Deram origem a dois grupos, né, que a gente pode chamar de grupos ou troncos indígenas, que é o G e o Tupi. Do tronco Tupi, se originaram as nações Tupi-Guarani, que são as mais conhecidas nos últimos 500 anos no Brasil. Mas, por causa do violento, né, processo de colonização que aconteceu com esse povo indígena, com esses povos, né, para preservar a unidade e a integridade biológica e cultural e até social deles, esses indígenas eles tiveram que migrar das áreas que eles viviam para áreas de difícil acesso para os não indígenas, para os colonizadores, né? E isso forçou eles a sobreviver em regiões muito pobres, né? Assim, que eram mais inóspitas, né? Menos... qual a palavra, assim... Não é agradável a palavra, mas elas eram mais difíceis de sobreviver. E eles foram obrigados a fazer isso por causa dos colonizadores que estavam matando os índios.
Então, antes da colonização, estima-se que no Brasil viviam cerca de 5 milhões de indígenas. E segundo a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, hoje em dia tem cerca de 890 mil. Olha a diferença, né, de 5 milhões para 890 mil. Então, os indígenas eles foram mortos, né? Os colonizadores, os homens europeus, mataram os indígenas. Cerca de 4 milhões de africanos foram escravizados no Brasil entre 1550, né, 1550 e 1850. E eles eram de regiões onde hoje fica Angola, Benin, Congo, Costa do Marfim, Guiné, Mali, Moçambique, entre outras regiões. E esses povos, eles têm diferentes origens, né, como eu falei agora. E quando eles chegaram no Brasil, eles não eram chamados pela etnia deles, né? Eles não eram chamados das pessoas do Congo, a galera do Guiné, mas pelo nome do porto da região de onde eles foram trazidos. Então, isso contribuiu para o desconhecimento da origem desses povos. Foi se perdendo, mas não impediu que eles tornassem uma das matrizes culturais mais ricas e diversificadas do nosso país. Que foi um dos últimos mundos, né, naquela época, a abolir a escravidão. Depois da abolição da escravatura, que foi em 1888, muitos fazendeiros não quiseram empregar os ex-escravos. Então, o governo brasileiro começou a incentivar e a criar campanhas para trazer os imigrantes da Europa, vindos da Europa e da Ásia, né, para o Brasil. E esses imigrantes, né, que vieram da Europa e da Ásia, eles não sofreram tanta violência como os indígenas e os africanos, né, que os africanos sofreram com a escravidão e os indígenas sofreram muito com a violência. Os africanos também sofreram com a violência, a gente foi assim, um processo bem, bem violento. Então, eles não sofreram com essa violência, com a escravidão, com o abandono social. E especialmente os imigrantes italianos, alemãos, suecos, espanhóis, japoneses, sírios e libaneses, eles tiveram um incentivo para trabalhar na agricultura, para trabalhar na pecuária, nas indústrias, na prestação de serviços, como artesãos, sapateiros, alfaiates. Diferente do que aconteceu, né, com o processo dos indígenas e dos africanos. Então aí já se dá, né, a raiz da nossa desigualdade social aqui no Brasil. E essa necessidade da convivência entre diferentes processos de adaptação social, eles deram origem a várias manifestações artísticas e culturais diferentes por todo o país. Então agora a gente vai falar um pouquinho das danças que são populares do Brasil. Vamos lá. Tem o carimbó, que é uma dança de origem indígena, né, típica lá do Pará. Ela é dançada em forma de roda. E em um dos momentos mais esperados da dança é quando o casal de dançarinos ele vai para o centro da roda e a mulher joga um lenço no chão, para que o homem pegue ele com a boca. Se ele conseguir, ele é aplaudido, caso contrário, ele deve sair da dança. O fandango é uma dança de origem ibérica, né, que ela foi trazida pelos portugueses para as regiões mais litorâneas brasileiras. E ele recebeu influência dos indígenas e se tornou o fandango como ele é conhecido. E apesar de ser uma dança típica do litoral paraense, ele também é encontrado no estado de Santa Catarina, né, aqui em Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul. É dançado em formato de roda, com passos mais valsados e um ritmo seguido de palmas batidas com os pés. Os homens fazem essa marcação usando tamancos de madeira. E a gente também tem o siriri, que é uma dança oriunda do Mato Grosso. Ela pode ser executada em formato de rodas ou em fileiras, né? E acompanhada de instrumentos musicais como viola de coxo, o ganzá e o mocho. E os movimentos, eles lembram reverências e são acompanhados de palmas. E o jongo é uma dança que é encontrada lá no sudoeste e também pode ser conhecida como caxambu ou corimá. De herança africana, né? Ela é dançada por homens e mulheres e tem um grupo que toca e canta enquanto o outro grupo dança. Um movimento característico do jongo é a umbigada, em que os dançarinos, com os braços esticados e os ombros para trás, dançam tocando seu umbigo no da outra pessoa que vai substituí-lo. Olha que diferente, que legal.
Gente, eu esqueci de colocar aqui no slide, mas tem também o frevo, tá? Acabei de perceber isso. O frevo, ele é mais encontrado no Nordeste e ele é dividido em 3 tipos: o de rua, o que é dançado em passinhos. Desculpa, de rua que é dançado em passinhos, tá? Confundi aqui. Com rodopios e malabarismos. E as pessoas seguram uma pequena sombrinha. E o frevo canção, que tem um ritmo mais lento que o anterior, e ele é orquestrado. E também tem o frevo de bloco, né, que é o terceiro, e que é parecido com uma marchinha de carnaval. Desculpa aqui a confusão. Esqueci de botar ele no slide, mas tem na apostila de vocês. E galerinha, finalizamos a nossa aula por aqui, tá? Se ficou alguma dúvida, me avisem. A gente finalizou o capítulo. Na aula que vem a gente vai entrar... A gente finalizou também a unidade, ó. Terminamos a unidade 1. Na aula que vem a gente entra na unidade 2. Se tiverem alguma dúvida sobre algo, me mandem em Clipe Escola. Eu posso fazer uma revisão, tá? Sobre a aula, eu gravo um vídeo ou a gente faz uma live. Só falem comigo, tá? Tamo aí. Estamos juntos. Um beijo pra vocês. Boa semana.